E hoje, voltando ao nosso estudo de O Livro dos Uma alegria Espíritos. podermos voltar a falar de algo tão importante que muda o rumo da nossa vida quando a gente compreende melhor, não é, Júlio? Isso. André, continuando então o nosso estudo, né, a gente veio por toda a introdução de O Livro dos Espíritos e chegamos, enfim, à primeira questão que Kardec fez para os espíritos. Isso é muito interessante, Júlio. Nós vamos começar agora e você que está em casa pode participar, pode anotar, pode pegar as suas anotações e ir colocando também em ordem o seu raciocínio, porque isso nos ajudará bastante. Nós fizemos, como sempre costumamos fazer, uma sequência de slides para que possamos raciocinar juntos. E o primeiro deles, que nós gostaríamos que o Júlio já colocasse para nós e você pudesse ler, é algo muito interessante. Todas as pessoas, elas passam por uma situação como esta, seja como filhos ou como pais. Uma das primeiras coisas que uma criança pergunta aos seus pais, assim que começa a entender as leis de causa e efeito que regem o mundo, é o quê? O que será? O que será que a criança pergunta? Vamos para o próximo slide já na sequência. Uma das primeiras coisas que a criança pergunta, olha lá, vejam só. Como foi que eu nasci? E essa é uma pergunta que pega muitos pais de surpresa, né? Muita gente não sabe como explicar isso para a criança. Exatamente. Porque nós todos buscamos uma explicação da nossa origem. Todos nós queremos saber de onde viemos, como surgimos no mundo. E quando a criança começa a perceber que o gatinho, o filhote, nasceu da mamãe gatinha, que o passarinho saiu do ovo, que a passarinha chocou, a criança fala, nossa, que coisa linda, então um produz o outro. E eu, como é que eu nasci? Ou seja, todas as coisas estão encadeadas. Então a criança, ela deseja esse conhecimento. E isto é algo que significa o pensamento em ação. Isso é bom, isso demonstra que as pessoas estão colocando aquela ferramenta tão importante do pensamento em atividade. Vamos então agora para o slide seguinte. Da mesma maneira, quando nós amadurecemos espiritualmente, depois que a gente ficou grande, que a gente cresceu no corpo e que nosso raciocínio já está melhor, quando nós amadurecemos espiritualmente, Júlio, uma das primeiras buscas filosóficas que todas as pessoas e todas as crenças elas possuem é exatamente a mesma, muito parecida. Quem criou todas as coisas? Aqui já não é mais a criancinha querendo saber como ela nasceu, mas olhando para o cosmos, quem foi o responsável por criar tudo isto? E esta é uma pergunta dos adultos, pelo menos quando amadureceram no pensamento, e por causa dessas buscas, as religiões também, elas procuram responder, de alguma forma, essas indagações. Vamos pensar, as religiões criam então a figura do Deus que gerou tudo, né? Deus Criador. Vamos ver no slide, logo a seguir, quem é esse Deus Criador? Vejam lá, estas que vocês estão vendo são representações da divindade criadora do mundo, em diversos caminhos religiosos. Aquele que está ali à esquerda do seu vídeo, em cima, segurando um raio, é Zeus, o Deus criador dos gregos. Sim. O que está ao meio, com duas asas, é o Deus dos persas, Ahura Mazda. O da direita é Brahma, na sua visão trínica, de três faces, porque ela é Vishnu, Brahma e mais um, que agora que eu não me lembro. Hã? Por aí. Mas essa é a figura do Deus Trindade dos budistas, mas aqui na figura de Brahma. Lá embaixo, à esquerda, vocês vão ver a representação de Michelangelo a respeito da divindade, o Deus Criador, apontando para o Sol e a Lua. Na Capela Sistina, vocês têm essa representação da divindade. Até mostrando o claro e o escuro, né? Exato. Na mesma imagem. Já ao meio, nós temos a representação de Deus Amon, o Deus criador dos egípcios. Sim. Amon, nessa estátua, e ao seu lado, Guaraci,
o Deus criador dos tupis guaranis no nosso folclore, na nossa tradição indígena brasileira. E depois uma visualização em branco e preto também da divindade criadora de inúmeros caminhos esotéricos, assim, que nós conhecemos na Terra. Então, vocês veem que todos estes são momentos de interpretação da divindade criadora. Todas as religiões se baseiam em alguma dessas forças que eles representam desta forma. Ou seja, o Deus que cria, e cada um atribui a ele um poder, uma capacidade, tanto que você vê Zeus com o raio nas mãos, e em Michelangelo, o Deus que dá o céu, a lua, a estrela, o sol, a claridade, a escuridão. Todas estas são representações que nós estamos aprendendo dos próprios povos que as cultuam. E vejam só, no próximo slide, nós estamos exatamente perguntando isto. Quem criou todas as coisas? E as religiões respondem: Javé, Jeová, Zeus, Deus, Ahura Mazda, Alá, Amon, Brahma, Guaraci e outros que são denominados em diversas outras vertentes religiosas. Ou seja, todo mundo, Júlio, concebe uma força a qual chama de algum nome com a tarefa de criar, tarefa criadora. Nós temos as religiões do mundo todo com esta preocupação, dos egípcios antigos, passando pelos hindus, chegando aos árabes, aos que estão na religião muçulmana, temos os cristãos, temos os persas, temos os indígenas. Isto é comum, portanto. É uma busca que em todas as religiões e em todas as culturas encontrou uma forma de expressar, mesmo que nunca tivessem se conhecido. Você não pode imaginar que os índios tupi-guaranis conheceram os egípcios ou conheceram os hindus, que os persas estiveram em contato com os que em Jerusalém lá tiveram as suas visões a respeito da divindade de Javé. Ou seja, há toda uma conjugação de buscas que dizem aos homens que pertencem a essas culturas que há alguma coisa que eles denominam cada um ao seu modo. André, apenas como até um título de curiosidade, né? Como essa é uma busca inerente do ser humano, e a gente sabe que tem pessoas que não têm essa ligação religiosa para buscar respostas para a sua vida. Mas os cientistas também buscam o poder criador no universo, de alguma forma, seja através do Big Bang ou enfim, de outras formas, que também seja essa questão de como tudo foi criado. Porque é um desafio. O que o homem não fez, nós temos que encontrar uma explicação. Alguém fez. A lógica, né? A lógica, o raciocínio nos impulsiona para encontrar. E cada um utiliza-se da sua ferramenta. E você lembrou bem, no caso dos que estão buscando isto através de aparelhagens, de telescópios. Nossa, são esforços nobilitantes. E engraçado, nós temos uma lembrança, você falou dos cientistas, né? Nós temos uma lembrança de uma frase de Carl Sagan, o célebre astrônomo, que disse que se só existisse vida na Terra, o universo seria um grande desperdício. Porque se de tudo que nós conhecemos, das estrelas, e estrelas, e estrelas, e estrelas, somente a Terra fosse habitada, o resto seria uma coisa inútil, né? Não estaria aí só para enfeitar os nossos olhos. Então, essa busca de ampliar a capacidade de entender o universo e as origens não está apenas na criança que quer descobrir como ela nasceu, como que ela surgiu, mas está no ser humano. Em todas as suas etapas evolutivas, nós estamos usando a inteligência para chegar a uma conclusão que nos aponte o rumo de onde nós poderemos encontrar a nossa origem. Então, dando continuidade, nós estávamos sobre... Do mesmo modo, Júlio, do mesmo modo que as crianças querem saber, os homens adultos querem saber, as religiões procuram uma explicação, a doutrina espírita também
e isso nós vamos ver no próximo slide, já você pode colocar para as pessoas, olha lá. Na doutrina espírita, essa foi a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores. Agora, é importante lembrar o seguinte, todo mundo pergunta assim, quem criou o universo? Quem é o responsável por todas as coisas? Só que Kardec, ele era tão meticuloso, tão rigoroso no seu raciocínio científico, que ele faz essa pergunta com uma importante diferença lógica, ou, para os que são mais especializados no assunto, uma diferença ontológica. Porque no próximo slide, nós já vamos ver, já pode passar para ele, nós já vamos ver. Quando você pergunta quem, você está se referindo a que pessoa? A palavra quem, um pronome, quer dizer que pessoa. Então, quando você pergunta quem é Deus, quem é o Criador, você está querendo saber que pessoa é o Criador. Coisa que, obviamente, não pode ser, porque a pessoa é a criatura. Sim. Então, você estaria perguntando que criatura é o Criador. Não há sentido lógico nisto. Agora, Kardec substitui a palavra quem pela palavra que é um pronome interrogativo, que quer dizer o quê? Como você está vendo, que coisa? Que coisa é o Criador? Que coisa? Não é uma pessoa, mas na falta de uma melhor designação, Kardec quer saber exatamente o que ele coloca na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que está aí na tela. Olha lá. Que é Deus? Não é quem é Deus. Porque seria que pessoa é Deus, se fosse quem. Mas não é isso que Kardec quer saber. Ele pergunta aos espíritos, que é Deus? O quê? Que coisa é a divindade? Como que os espíritos podem responder a isto? Vamos acompanhar no slide seguinte um raciocínio que nós queremos que você vá conosco, gradualmente. Põe na geral aqui para mim, olha. Pode pôr a geral, antes do slide, isso. Tá vendo aqui? Nós temos um raciocínio que está estampado neste slide e nos próximos slides também. Pode voltar para o slide agora, Everaldo, por favor? Olha lá. As diversas crenças definiam Deus por meio dos seus poderes. Eles não tinham outra forma para definir esse Deus, quem é o Criador. Então diziam que Deus era grande, poderoso, imbatível, Senhor dos exércitos, e em uma inumerável qualificação que não era capaz de traduzir ou se aproximar da verdadeira essência da divindade. Porque você está dizendo que ele é forte, mas você está dizendo que ele tem uma qualidade de ser forte. Então, você não consegue definir aquele ser na sua essência, você só está dizendo o que ele é. Senhor dos exércitos, grande, poderoso, mas você não está dizendo o que ele é. Se você pergunta um tanque de guerra o que é, você pode falar é forte, é de metal, mas você não está dizendo o que é. Exatamente. Você não está dizendo que é uma arma movida a motor, blindada para ataque. Você não está definindo isso, você está dizendo o que ele é. Ele é forte, ele é veloz, ele é pesado, mas você não está dizendo o que um tanque de guerra é. Você está dizendo quais são as suas características. Então, essas religiões tentavam explicar Deus por dizerem alguma coisa a respeito do que ele era, sem conseguir chegar no foco. André, fala. Antes da gente até passar para o próximo slide, a gente poderia atribuir essa concepção das primeiras religiões por um aspecto muito físico, muito visceral que elas tinham em viver aqui na Terra e tentar trazer esse Deus para cá. Isso. Que a gente vê que todas as qualificações têm a ver com força, com brutalidade, com grandiosidade física, né? Eu não digo uma brutalidade, Júlio, no sentido de ser agressivo, mas sim, uma sim. coisa que realmente era muito maior do que as pessoas podiam ser. E né? física, Física. né? Sempre física. Porque era uma expressão que, se o homem tem essas qualidades em determinada medida, quem o criou também deverá tê-las. E esse é um raciocínio lógico. Ainda que embrionário, partindo do ponto de vista do ser humano, ainda assim já demonstrava uma tentativa de causar ou de entender pelo efeito a causa. Mas, usando esse raciocínio que o Júlio aqui relembrou dessas religiões, etc.,
se nós usarmos esse mesmo raciocínio de forma lúcida, vamos compreender melhor a essência da divindade. Vamos então para o slide seguinte. Vejam só. Oh, que lindinho! O título desses slides é O efeito demonstra a causa. Vejam só. Se você vê gatinhos, esses filhotinhos, nós sabemos que não nasceram do cruzamento de pombas, mas sim de gatos. Se você encontra um filhote de tartaruga, você não vai ter dúvida alguma que ela é filha de uma tartaruga e não de um macaco, porque as características dela demonstram isto. Então vejam só, mesmo que a gente não veja o casal originário, o casal que deu origem àqueles filhotes, nós sabemos que os filhotes são da mesma espécie dos seus pais. Inclusive no caso do ser humano. Ninguém vê um bebezinho sem estar na presença dos pais e pensa que ele é um chimpanzé. Pensa que ele é filho da chita. Por quê? Porque ele não tem características de chimpanzé, apesar de ser muito parecido. Sim. 2 pernas, 2 braços, cabeça, olhos, tudo que um chimpanzé tem um bebê. Mas você sabe que ele não é um chimpanzé, ele é um ser humano, ele pertence a uma outra estrutura biológica. Então, esse é o raciocínio que nós começamos a usar para que a gente chegue depois ao que os espíritos responderam. E nós vamos ver nessa sequência, no próximo slide. Quando nós falamos a você a respeito do efeito que demonstra a causa, nesses casos aqui dos animais, nós não estamos nos referindo somente aos corpos materiais. Porque naturalmente as pessoas podem falar, mas claro, o corpo procede do corpo. Mas nós estamos nos referindo também à forma de ser, aos temperamentos, às características emocionais de cada um daqueles seres. Então, não estamos apenas falando da carne, estamos falando de algo que está por detrás da carne. E se nós observarmos na escala evolutiva dos seres, o homem é o mais capaz dentre todos. Está aí no texto, veja só. Dentre todos os seres da criação, o homem é o mais capaz, o único dotado de uma inteligência completa, com capacidade para combinar raciocínios, para mudar o mundo de forma consciente e criadora. Não é mesmo? Exatamente. Você conhece algum outro ser que foi criado na Terra, que tem as capacidades do ser humano, Júlio? Nenhum, só nós mesmos, né? Nós encontramos animais muito destros, né? Sim, muito experientes, mas eles só fazem aquilo do mesmo jeito, em toda a história de existência. E acho que essa capacidade criadora também é uma questão muito importante para o ser humano, né? Porque a gente vê animais que criam também, mas como você disse, eles criam sempre da mesma forma, usando o que eles já têm ali no instinto deles. Isso, né? A inteligência instintiva dá ao animal essa propensão de fazer o ninho daquele jeito. Você vê um ninho de João de Barro, é uma maravilha. É perfeito, né? Tem casinhas, tem quartinhos, mas todos os Joãos de Barro vão fazer sempre daquele jeito. O homem não. O homem constrói, pega o princípio e vai mudando. Ele compreende a essência e vai alterando as coisas, vai modificando a natureza. Ele dá um novo sentido ao sentido velho. Então, vamos no próximo slide continuar a respeito dessa demonstração da causa através do efeito. Então, se nós usarmos a nossa inteligência, nós podemos dizer que o homem é muito criativo, muito engenhoso, mas que tudo o que o homem construiu pertence a ele. É fácil de entender isso. Mas tudo aquilo que o homem não construiu foi causado por outra coisa, que não ele mesmo. O homem é causador de muitas coisas. Sim. Você chega em casa e encontra um omelete esperando você e a sua fome. Você não vai ter dúvida que aquele omelete foi feito por alguém. Alguém criou aquilo, tirou do ovo, pôs na frigideira, fez ele aquecer, fez o conteúdo ficar gostoso, no ponto. Então você sabe que aquilo foi causado por uma causa estranha a você. Mas você sabe, ou foi a cozinheira, ou foi a sua mãe, ou foi a sua esposa, ou foi o restaurante que mandou. Alguém fez. Agora, não há nenhuma dúvida
de que aquilo que o homem não mudou, que o homem não inventou, que o homem não construiu com a sua inteligência, alguma coisa fez. E é isso que no slide nós vamos continuar neste raciocínio que eu quero que você nos acompanhe. Vamos lá, nesse mesmo slide. Se os gatos nascem dos gatos, os cães dos cães, as aves das aves, os homens dos homens, o Criador deve possuir os atributos das criaturas que gerou. Devem estes atributos estarem contidos no Criador. Pois estes seres não criaram a si mesmos, nem foram criados pelos homens. Não foram os homens que criaram os gatos, as tartarugas, Exatamente. Os macacos. Isto já estava aqui quando os homens também estavam chegando. Se não é a ação dos homens, não foram os homens que criaram, alguém deve ter feito. E da mesma forma, como os homens não se autocriaram, na inteligência especialmente, alguém deve ter feito isso. Alguém fez. É uma coisa importante, como é que você sente Deus? Não é? Já pensou isso? Sente Deus? Como? Ah, quando eu estou passeando, eu vejo a natureza, eu penso em Deus. Pensa em Deus, mas você sente Deus? Como que é esse sentir Deus? Quanto Deus está inserido em você e você nele? Problema. Uma questão importante a ser tratada. Júlio, né? Isso mesmo. Vamos continuar o nosso raciocínio? Quando você usa os seus dois rins, a coisa funciona. Sim. Né? O raciocínio é bom por causa disso. Você tem dois. Então coloque um em conexão com um rim em conexão com o outro e nós vamos chegar a uma conclusão bastante interessante. Vamos para o próximo slide. Vejam lá. Kardec perguntou. Esse nós já fomos. O próximo, Everaldo, por favor. É isso. O próximo slide está aqui já na tela da TV. Ó. Que coisa é o Criador? Que coisa é o Criador? Vocês daqui a pouquinho vão... Eles estão lembrando você da tartaruga, do gatinho. Agora nós vamos para o slide que diz... Kardec fez a pergunta sobre que é Deus, ou seja, que coisa é o Criador? Nós todos somos filhos de uma coisa. Essa coisa é quê? É o quê? Olha lá. Vamos então usar o raciocínio para analisar isto. Se todos os homens fossem atletas, diríamos que o Criador também é atleta, porque os filhos teriam as características do pai. Exato. Se todos nascessem músicos, diríamos que se originaram todos do foco da música. E assim por diante. Agora, você vai dizer para mim assim, mas André, cada pessoa é uma pessoa, cada um é diferente do outro, nem todo mundo é músico, nem todo mundo é atleta, nem todo mundo gosta de matemática, cada um tem um gosto, e é exatamente isto. Cada pessoa tem gostos, qualidades e talentos diferentes, uma da outra. O que impede que a gente qualifique o Criador por estas características. Mas, tem uma coisa interessante, Júlio. Olha lá, uma coisa, todos os filhos humanos do Criador têm em comum. Vamos ver o que é? Já no próximo slide. Vamos lá, o próximo slide está dizendo: todos os seres humanos são inteligentes. Podem não ser atletas, Sim. podem não ser bailarinos, podem não ser músicos, podem não ser artistas, podem não ser alfabetizados, mas todos os seres humanos são inteligentes. Então tá uma dica. Puxa vida, se todos são inteligentes, no próximo slide nós vamos então continuar o raciocínio. Veja só. Se a mais avançada criatura, avançada em termos de conhecimento intelectual, de poder mental, que é o ser humano, se a mais avançada criatura, que está na Terra, fazendo parte desse universo de causa e efeito a que a Terra pertence, se a mais avançada, que é você que está nos assistindo, é inteligente, então nós vamos entender com facilidade a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que você vai ver aqui, agora, na nossa tela. Que é Deus? Perguntou Kardec. E esses espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas.
Nós temos então dois aspectos dessa definição. Como filhos de Deus, todos somos igualmente inteligentes do ponto de vista do potencial. Portanto, quem nos criou possui isto, de forma absoluta. Deus é a inteligência suprema do universo. Para o nosso entendimento nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, esta é uma definição extremamente inovadora em relação a todas as outras que diziam que Deus era força, que Deus era grande, que Deus era poderoso. Não, Deus é a inteligência soberana, superior, absoluta. Para nosso entendimento, que somos inteligentes, a nossa inteligência decorre da inteligência soberana. Deus não poderia ser nada que não fosse inteligente, uma vez que, como criaturas dele, nós possuímos a inteligência. Então veja só que coisa interessante. A nossa inteligência é aurida desta inteligência soberana, sublime, grandiosa, que é absoluta. Agora, como estamos no mundo de causa e efeito, como o filhotinho do gato nasceu do pai e da mãe gato, e não do pombo, isso qualquer um de nós sabe, basta observar a lei de causa e efeito. Nós também estamos num universo. A Terra, ela funciona, as leis da natureza funcionam em sistema de causalidade. Efeitos são decorrência de uma causa. Então, se nós voltarmos a toda esta camada, este grande elo, esta corrente, ao princípio, nós vamos entender que tudo que foi causado teve uma causa. Tudo aquilo que é efeito foi gerado. E a origem é exatamente esta. Deus é a origem primeira de tudo. É o criador de todas as coisas, inteligente e fonte de todo o nosso universo conhecido. Em todos os aspectos, físico, extrafísico, metafísico, que na verdade fazem parte da natureza. É natural. Você pode não enxergar, mas faz parte da natureza. As emoções você não enxerga, mas fazem parte da natureza. Então, ele é a causa primária ou primeira de todas as coisas. E isto é importantíssimo que nós meditemos. Júlio, deste saber, nós extraímos consequências bastante importantes para a nossa existência. Sim. Porque se você está vinculado ao Criador, foi causado por Ele, e Ele é inteligente, na inteligência soberana, vamos pensar, a nossa distinção em relação aos outros seres da natureza é se nós estamos usando a inteligência. Exatamente. A ciência chama os homens de animais racionais. E quando nós não usamos a racionalidade, nós apenas somos animais. Nós deixamos aquele fator qualificativo ou que nos coloca num estado mais elevado na evolução de lado. E aí perguntamos com sinceridade eu me pergunto e eu pergunto a você, o que você aprendeu hoje? Seu raciocínio funcionou em quantas circunstâncias? Você usou o pensamento? Porque se você é fruto da inteligência soberana, como você hoje se comportou usando o seu pensamento? Você se tornou mais filho de Deus ou apenas está preocupado com as questiúnculas da vida material para resolver? E às vezes nem aí usa a inteligência. Exatamente. Aprendeu o quê? Quantas lições você aprendeu nesses dias? Qual foi a última coisa interessante que você somou ao seu conhecimento? Que raciocínio novo, que você não copiou de novela, que você não ouviu de um amigo, que você não copiou de um livro, de uma revista, que foi produzido pela sua capacidade de pensar, você criou. Você é fruto da inteligência soberana. Sua inteligência também tem um fator criador. Você pensou hoje de maneira criativa em algum aspecto? Então, estas são indagações que são decorrência
dessa definição de que Deus é a inteligência soberana, causa primeira de todas as coisas. Nós chegamos aqui a essa questão, né? O que é Deus? A primeira questão do Livro dos Espíritos. E nós trouxemos também mais duas questões. Isso, que são 3, complementares, né, a essa primeira, que a gente já pode, se você quiser, a gente pode dar na sequência, chegar à pergunta número 2. Porque na questão número 2, Kardec indaga aos espíritos. Muita gente está pensando, Deus é uma coisa que não tem medida. Kardec, antes de chegar a essa pergunta, ele está perguntando antes. Veja só como ele arma o raciocínio bastante coerente. O que se deve entender por infinito? Infinito? Ele quer saber. Infinito, essa palavra quer dizer o quê? E os espíritos, na questão 2, respondem para ele que infinito é aquilo que não tem começo, não tem fim. É o desconhecido. Tudo aquilo que é desconhecido é infinito, não tem limites. E isto está vinculado à pergunta seguinte, que já pode ser posta também na tela. A pergunta número 3, que você vai ver logo a seguir, é esta. Por que Kardec perguntou de infinito? Porque, logo a seguir, na questão número 3, ele está dizendo, nós poderíamos dizer que Deus é o infinito? Algumas pessoas querem qualificar Deus através dessa palavra assim, meio difusa, o infinito. Então Kardec perguntou aos espíritos, seria Deus esse infinito, esse que não tem começo, não tem fim? E os espíritos responderam desta forma. Eles não disseram que não, que está tudo errado. Eles disseram, olha, essa é uma definição incompleta. É uma pobreza da linguagem humana que demonstra uma insuficiência para definir o que está acima da linguagem dos homens. Existem princípios, existem coisas que estão além do que os homens são capazes de exprimir por falta de comparativos. Então os espíritos estão dizendo, essa é uma definição, mas é uma definição parcial, é uma definição incompleta, por dificuldades de expressão a respeito de coisas que a linguagem humana ainda não abarca. E aí então, na sequência, você vai entender como Kardec faz, a resposta que está em amarelo, entre aspas, vamos voltar no slide? Isso. Esta que está meio beijinha, amarelinha, entre aspas, é a resposta que os espíritos deram. A resposta que está abaixo, em verde, em itálico, a letra um pouco inclinada, é o comentário que Kardec faz, sim, a resposta dos espíritos. Então Kardec disse assim, ele escreveu aí, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, é uma coisa que você ainda não tem como conceber fisicamente. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Uma outra coisa que é o ser infinito, que o homem não conhece, não sabe como representar, como definir, para definir uma coisa que ele também não entende. Então, por isso que Kardec diz que esta é uma questão que a linguagem humana tem dificuldade de usar uma definição desta forma, usando a palavra infinito. E então é por isso que nós vamos ver mais adiante, nas próximas questões, como que os espíritos vão trabalhando a questão de Deus a respeito de suas potencialidades, dos seus atributos. Aí sim, aí dá para entender melhor, né? E importante a gente trazer essa questão do infinito e de Deus e já abrir, né, essa reflexão. Agora, quando estamos tentando compreender Deus, em sua essência, não podemos entrar em um labirinto. Interessante porque a questão do infinito fala, né, não é um começo nem fim. Isso. Veja só, o labirinto é aquele lugar que você não encontra uma saída, não é? Se nós quisermos definir Deus com os padrões humanos, teremos dificuldade. Porque queremos medir. Você não conseguirá fazer com que o conteúdo contenha o continente. Continente é o que contém o conteúdo. O conteúdo é sempre menor do que o continente. Deus é o continente. O conteúdo somos nós. A nossa capacidade poderá ter um vislumbre de atributos da divindade, mas nós não conseguiremos abarcar como se fôssemos definir o que é uma mesa, porque estamos
muito aquém da capacidade de fazê-lo. Então, é importante que nós definamos apenas isso. Nós não devemos tomar conta, queremos tomar conta de Deus. Deixamos que Ele tome conta de nós. Zé, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Júlio. Um prazer estar aqui e até o próximo.